prazer, uma alegria muito grande, né? Estarmos juntos para cultuar, para adorar ao Senhor, né? Porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e todo o nosso louvor, né? Deus tem nos ajudado, como o profeta dizia, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer a Ele muito obrigado, né? Você já falou ao Senhor hoje, muito obrigado, então você tem a liberdade para dizer muito obrigado. Muito obrigado, Pai querido, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por tantos livramentos que nos tem dado. Obrigado pela paz que vai em nosso coração. Obrigado pela certeza de que nós pertencemos ao Senhor e que esse momento em que a Tua igreja, Pai, nos quatro cantos, Senhor, da terra e onde quer que houver uma palavra Tua ministrada, reverencia o Teu nome, a Tua santidade. Queremos pedir que o Senhor tome o primeiro lugar nessa reunião, que, como falamos sempre, o culto é para o Senhor. Recebe a nossa adoração, a nossa vida, nós entregamos, glorificamos a Ti por tudo e oramos em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado hoje e sempre, amém? Vamos aplaudir ao Rei da Glória, querido, onde você estiver, adore ao Senhor, né? Salmo 46, né? Aplaudir ao Senhor, todos os moradores da terra, Ele está conosco, Deus está conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Aleluia, glória a Deus, né? Vamos subir um pouquinho o tom aqui, dó maior. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria e exaltá-lo, porque Ele é digno de toda a glória, de todo o nosso louvor. Você é livre para adorá-lo. Oh, glória a Deus. Eu sei que sempre estás comigo. Vamos juntos? Senhor, também sei que nada acontece sem a Tua vontade. É verdade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que Te amam. Eu creio nisso. Jesus, Bem forte. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Lá no comecinho, eu sei, ó. Eu sei O quê? que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Declarem, queridos, Mas preciso aprender a confiar. é tempo de confiar, em Ti. é tempo de descansar. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Jesus, Todas as coisas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. aleluia. Tu
ti, Jesus. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Mais uma vez, entrega a Ele assim, ó. Tudo entregarei. Oh, aleluia. Tudo é dele, querido. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Todas as coisas, ó. Todas as coisas cooperam para o bem De quem? daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem De quem? daqueles que te amam. Aleluia. Glória a Deus. Exalte ao Senhor aí, ó. Bem forte. Ele é digno de glória. Oh, aleluia. Diz a palavra do Senhor que bastou ao profeta Elias ele perceber um sinal. Era um sinal pequeno, mas era um sinal suficiente. Para quê? Para perceber que Deus estava com ele, que tinha ouvido a sua oração. Aleluia. Glória a Deus. Exalte ao Senhor comigo, querido. Senhor, Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal de quê? Que a sua chuva vai descer. Você. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. e vai chover. Aleluia. Vai chover, Vai chover, Senhor. Chuva de bênção nessa casa, nessa vida. Abra as comportas do céu. Mais uma vez. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal de quê? Que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Bem forte. Vai chover, Oh Deus, em nome vai de Jesus, chover. a nossa vida, do teu filho, da tua filha, desta casa, que se abre para ti, com saúde, com graça. Vai chover. Abra as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. é tempo que Deus tem revelado à sua igreja. Ele quer fazer chover sim, amados.
Chuva de bênção na sua vida. Chuva de bênção no seu casamento, na sua família. Chuva de bênção para os seus projetos, seus planos. Porque Deus é fiel. Então somente Ele pede a mim e a você. Seja fiel. Seja fiel a Ele, a sua palavra, querido. Porque o Senhor jamais abandona e esquece daquele que confia nele. Aleluia. Ele é digno de glória. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê que Deus, Ele é poderoso para abrir as comportas, né? Para liberar algo tremendo na sua vida, na sua casa. Aleluia. Maravilhoso, queridos. Nada se compara, né, ao amor de Deus, à presença do Senhor. Guarde a palavra no seu coração e deixe o Espírito Santo fazer o restante. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos cantar assim, gente, com muita alegria. E que essa canção seja a sua oração cantada nesta noite, em nome de Jesus. Assim, a tua palavra esconde, guardada no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde. Cante comigo. As vestes no sangue lavei, das tuas águas, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos não sei. Não vejo razão. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo, assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver o quê? Tua glória em meu rosto brilhar. É interessante, querido, que o Senhor, em todos os momentos de nossa vida, às vezes usa alguém para nos lembrar, da aliança que Ele fez conosco. Muitas vezes estamos desapercebidos, o tempo passa, mas o Senhor não desiste de nós. E o servo do Senhor, o profeta, o rei Davi, dizia que deveria esconder, não só guardar, queridos, mas esconder no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Por isso, nessa semana tão importante, semana de consagração, semana de Santa Ceia aqui domingo, em nome de Jesus, queremos cantar aí e dizer: Senhor, ajuda-nos a guardar a Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Meus dons assim, ó. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos
coração teu. É verdade. Não vejo razão da minha vida sem ti. Por quê? Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver o quê? Tua glória em meu rosto. O quê? Brilhar até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia! Glória a Deus! Quantos querem isso de verdade, né? Você que está aqui presente, quer sentar um pouquinho. Quantos querem de verdade que vejam a glória de Deus na sua vida, que vejam a presença de Deus, né? Amados, eu dizia há pouco, não só por ser um fim de semana especial para nós, em tratar-se do momento que estaremos celebrando uma santa ceia, né? Mas sobretudo porque temos a Cristo em nossa vida, né? Se temos o Senhor em nossa vida, temos uma aliança com Ele, e a palavra de Deus é clara, né, irmãos? O que diz o Senhor, o que diz a Bíblia lá em João, e persevera nele, o maligno não lhe toca. Você crê nisso? Amém, eu creio nisso, né? Deus tem promessa, tá certo? Hoje a gente vai receber a palavra do Senhor, como sempre, com muita alegria, com o nosso coração aberto, e o Espírito Santo há de estar assim, já colocou no coração, né, de um jovem, servo do Senhor, discípulo aqui desta casa, discípulo do Senhor Jesus, e nosso também, para poder estar ministrando ao seu coração. Eu queria que você abrisse seu coração nesta hora. Creio que Deus marcou esse encontro para te edificar. Eu convidar aqui o Leonardo, vem cá, Leonardo, para poder compartilhar o que o Senhor já colocou no coração dele para a nossa vida, para a sua vida, né? Para que coisas maravilhosas Ele continue a realizar. Eu creio que Deus vai fazer muitas coisas nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, recebam todos a paz do nosso Senhor Jesus. Você que nos acompanha de casa, receba aí também a paz do nosso Senhor Jesus. Motivo de alegria estar novamente, após um pouco de tempo, ver o rosto de alguns irmãos reunidos novamente. É motivo de alegria. E dizer para você que talvez ainda não pode estar conosco aqui presencialmente, que a sua oração daí de casa, ela tem suma importância para toda uma continuidade do que está sendo desenvolvido aqui dentro. Você faz parte desse corpo e não é a sua ausência física aqui nesse momento que vai impedir a sua adoração de chegar aos céus. O nosso Deus está aqui e eu tenho a plena convicção de que está aí na sua sala, no seu quarto, onde você está nesse exato momento. Convidar a todos que se coloquem de pé. Pedir que venhamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo de número 1. Do verso de número 7 até o 9. Josué, capítulo 1, verso número 7 até o 9. Já está no data show, aquele que pode, acompanhe a leitura. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies,
nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso de número 9 agora. Não lhe ordenei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Feche os vossos olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa noite, pela rica oportunidade, ó Deus, de estar aqui te louvando. O Senhor é Deus de perto, Deus de longe, e é aquele que contempla, Pai, o coração de cada servo teu que tem se disposto a adorar a Ti nesse momento, Pai. Peço que abençoe, ó Deus, esse irmão, essa irmã que acompanha essa transmissão pelas redes sociais, ó Deus, que a Tua bênção, que a Tua mão, que a Tua paz esteja nesse lar, nessa hora, Pai. E a cada um aqui presente, ó Deus, continue guardando, abençoando e fala conosco nessa noite, ó Pai. A honra é Tua, a glória é Tua, tudo é Teu, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, tomar vossos assentos. Meus irmãos, nessa breve reflexão que será feita aqui nessa noite, queria chamar a atenção dos irmãos para alguns aspectos. O tema já estará no Data Show daqui a pouco. E o tema que Deus colocou no meu coração essa noite é simples e diz o seguinte: aprendendo com Deus. Ao ler esse texto de Josué, nós vamos ter noção de algumas características desse homem. A palavra de Deus vai dizer que em Êxodo 17, Josué era guerreiro. Josué guerreava pelo povo de Israel, enquanto Moisés estava sendo sustentado. Quando seu braço estava estendido, Israel prevalecia. Quando seu braço cansava e abaixava, Israel perdia. Josué estava lá embaixo guerreando com o povo. A palavra de Deus também vai dizer em Êxodo capítulo de número 24 que Josué aguardava embaixo no monte, enquanto o seu líder Moisés estava em cima clamando a Deus em prol do povo. Em Êxodo 17, Josué é um guerreiro. Em Êxodo 24, Josué é alguém paciente que aguarda o seu líder enquanto este ora com Deus. A palavra de Deus também vai dizer acerca de Josué em Deuteronômio 34 que este foi cheio do espírito de sabedoria. Agora nós temos outra característica deste homem de Deus, um homem sábio. Não pela metade, não um pouco, mas a palavra diz que ele foi cheio do espírito de sabedoria. Em Números, a Bíblia vai falar que Josué era um homem em quem havia o Espírito de Deus. Outra característica desse homem. E a palavra de Deus também vai dizer acerca de Josué que quando Moisés envia ele e mais 11 espias para ver a terra prometida, se era boa, se não era boa, somente ele e Calebe voltaram com ânimo e com fé. Então nós temos algumas características, alguns traços de Josué que a Bíblia vai demonstrar ao longo de vários capítulos e vários textos. Josué era um homem sábio, um homem que tinha o Espírito de Deus, um homem guerreiro, corajoso. Só se pode ser um guerreiro se tem coragem. Josué era paciente, tinha fé. Traçando todas essas características, nós podemos agora olhar para Josué e ver ele nesse capítulo de número 1 como alguém que recebe uma palavra de ânimo de Deus. Essa ordem de Deus, seja forte, seja corajoso, ela só chega até Josué porque Josué se encontrava em um momento triste. Aquele homem que ele olhava e via e tinha segurança em ver o seu líder chamado Moisés havia morrido. E agora a incumbência de liderar o povo de Israel rumo à terra prometida estava nas mãos de Josué. Josué se encontra desanimado, um pouco triste talvez, e ele recebe uma palavra encorajadora
daquele que tem poder para animar qualquer pessoa que está desanimada. Não foi qualquer pessoa que chegou para Josué e falou: seja forte, seja corajoso. Não foi alguém que também precisava ser animado, que chegou para Josué e falou: Josué, eu estou na mesma situação que você, eu estou desanimado. Não foi qualquer pessoa. O próprio Deus chega para Josué e fala: Josué, não lhe mandei eu, Josué. Seja forte, seja corajoso, não te espantes, não tema. Não é para ter medo, Josué. Eu, Senhor teu Deus, serei contigo. Não só aqui na terra de Canaã, não. Eu serei contigo, Josué, por onde quer que você ande. Isso traz um conforto ao coração de Josué. Agora aquele homem que se encontrava cabisbaixo, entristecido e talvez um pouco apático naquele momento, sem saber o que fazer, agora ele recebe a ordem do general dos generais. Ele recebe o mandamento do Senhor dos exércitos. E aquele homem agora recebe ânimo para dar continuidade a tudo aquilo que foi iniciado. A palavra de Deus vai dizer que os cananeus habitavam aquela terra de Canaã. Era necessário ainda Josué com as 12 tribos de Israel ultrapassarem o rio Jordão. Havia um empecilho na frente do povo. Não era qualquer empecilho, era um rio. E era um rio grandiosíssimo. Não tem como atravessar nadando 4 ou 5 milhões de pessoas talvez. Haja vista que havia 600 mil homens no meio das 12 tribos. E se haviam 600 mil homens, se cada um deles fosse casado, nós teríamos aí mais 600 mil mulheres. Só aí já dava 1.200.000 pessoas. Cada casal tem 1 ou 2 filhos, e aí já aumenta para quase 4 milhões de pessoas. O povo de Israel não era composto de uma quantidade ínfima, um número pequeno. Era um povo grandioso em número de habitantes. Agora a palavra de Deus vai nos relatar que Josué, ele retoma o ânimo e dá continuidade àquilo que estava sendo proposto. Deus ordena que o povo saia do vale de Sitim e se acampe em volta do rio Jordão. A ordem para atravessar aquele obstáculo já haveria de ser dada. E assim Josué faz. Josué agora ele se coloca na posição daquela ordem que foi recebida lá no capítulo de número 1. Josué, tudo que o meu servo Moisés escreveu aqui, não é para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E outra coisa, medita nesse livro, Josué, não só de dia e nem só de noite, mas é de dia e de noite, porque ele vai fazer você ser vitorioso em todas as suas batalhas. Quando Josué ouve isso, ele já não precisa de mais nada. Ele recebe aquilo que eu e você precisamos receber nessa noite. E certamente recebemos, porque cada um de nós que estamos aqui, e você aí no seu lar, você tem aquele que é dono de todas as coisas, o Espírito Santo dentro do nosso coração. E ele continua ministrando as nossas vidas. Agora Josué está de frente, irmão, não está de lado, não está recuado. Josué está de frente para o rio, aguardando a ordem de Deus para ultrapassar. Havia dentro daquela cultura daquele povo, que era composto por 31 cidades. Canaã era dominado por 31 cidades, 31 reis, 31 povos. Não era fácil. Aquele homem agora recebe a ordem de Deus, e eu queria fazer alguns adendos. Algum cuidado aqui com a cultura daquele povo que dominava aquela região. Era uma cultura totalmente politeísta, adoravam mais de algumas entidades. E de frente para o rio Jordão, Josué vai ter ali a sua primeira batalha. Se você abrir no livro de Josué, no capítulo 3, vai falar que estava em época de cheia. O rio não estava numa época normal, estava em época de cheia. Você dobra essa dificuldade aí agora, que aquele homem tinha que enfrentar. Tinha que enfrentar desconfiança, porque muitos falaram: esse homem aí não tem Deus. Quem colocou Josué como líder? Com certeza havia isso no meio do povo. Um homem agora que tem que fazer o povo atravessar um rio.
E a palavra de Deus diz que o rio estava em época de cheia, que eu queria fazer algumas características contigo. A cultura cananeia dizia que quando o rio estava em época de cheia, havia uma entidade dentro daquela região que fazia aquele rio estar daquela maneira. Em outras palavras dizendo, os cananeus olhavam para aquela quantidade de água em demasia e falavam assim: ei, aquele que a gente que acredita que domina essa região aqui, ele está do nosso lado. Eles adoravam uma entidade chamada Iã. Quando Josué se coloca de frente para aquele rio, Josué vê uma dificuldade na frente dele. O povo dentro de Canaã, Jericó, principalmente, falava: ei, povo de Jericó, não é para ficar estremecido, Iã vai proteger. Josué fala: povo de Israel, não é para temer. 40 anos atrás, o nosso Deus abriu o mar vermelho e fez o povo passar em terra seca. Quando Josué se coloca de frente para aquele rio, Deus faz ele se lembrar de algumas coisas. E aqui eu já traço a primeira característica de alguém que aprende com Deus: gratidão. Só é possível ter gratidão se você olhar lá para trás. Gratidão é um sentimento que remete lá atrás. Não tem como ser grato lá na frente, tem como ser grato pelo que já ocorreu. Algumas pessoas falam: não, olhar para trás não é bom. Olhar para trás é excelente, dependendo da forma que você olha. Você não pode olhar para trás para se lembrar daqueles prazeres que você tinha antigamente, isso não. Mas você pode olhar para trás e agradecer a Deus: muito obrigado, eu não estou do jeito que eu devo estar ainda, mas eu já não sou aquele que eu era lá atrás, o Senhor está mudando a minha vida. Josué, ele olha para trás e Deus talvez sopra no ouvido dele e fala: Josué, você se lembra, Josué? Retrocede, Josué. Você se lembra do que eu fiz 40 anos atrás? Você estava lá, você atravessou aquele mar em seco, Josué. E aquilo vai enchendo Josué. E Josué vai sendo tomado por uma fé que enche o coração dele, faz acreditar nisso, de que Deus iria abrir aquele rio Jordão para ele poder passar com o povo. E Deus nessa noite está lembrando a gente, é para ter essa fé dentro do coração, deixa queimar dentro do coração essa fé que arde. E Deus está falando nessa noite: olha lá para trás, lembra do início do ano passado, lembra de março, abril, maio, junho. Um homem desampara um homem, mas Deus jamais desampara os seus. E Deus está falando nessa noite: retrocede, vê se em algum momento eu já te desamparei. Não vai ser agora que eu vou deixar você sozinho. Um homem pode te abandonar, mas eu estou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Quantos creem nisso? Josué, a arca do Senhor vai na frente, a palavra de Deus relata isso, e o rio é cortado, é fendido, aquele povo passa em seco. E outra coisa, outra característica que denota esse homem de Deus, o nome dele tem uma forte característica. Há no Antigo Testamento aquilo que chamamos de tipologias, e eu exemplifico para você entender de maneira clara e objetiva. Todo o Antigo Testamento, em seus 39 livros, em seus mais de 20.000 versículos, cada um desse versículo vai apontar para uma pessoa, a pessoa de Cristo. Toda a Bíblia aponta para Ele, Ele é o centro de tudo. Quer um exemplo de uma tipologia? A serpente que foi levantada no deserto, e todo aquele que olhava para ela era curado da própria picada, do veneno. A própria palavra de Deus vai dizer depois: assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também há de ser levantado. A serpente foi levantada lá atrás para curar de uma enfermidade passageira. O Filho do Homem foi levantado no madeiro para trazer salvação para cada um de nós. Olha a tipologia aí, um exemplo lá no Antigo Testamento apontando para aquilo que haveria de ocorrer no Novo. E Josué também é um tipo de Cristo. O nome de Josué é lindo. Ele vem do hebraico Iehoshua, que significa Deus é a salvação. E o nome Jesus, você já ouviu a música do Fernandinho, Yeshua? Ele vem do grego e também é Yeshua. Isso é o significado
transliterado para o nosso português, passa para o inglês, depois para o português. Yeshua também quer dizer Deus é a salvação. Olha aí, Josué apontando para aquele que haveria de vir lá no Novo Testamento. Josué significa Deus é a salvação, e Josué foi usado por Deus para levar o povo de Deus para dentro da terra prometida. Jesus Cristo, que também significa Deus é a salvação, foi usado não por Deus, não por qualquer outra pessoa, porque Ele é Deus. Jesus é Deus que se entregou por nós. Ele foi, é e sempre será aquele que vai ser aquele que vai levar nós, não para dentro da terra prometida, aquela Canaã, mas para dentro da cidade celestial que nos aguarda. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Há uma promessa, e essa promessa há de ser cumprida. Agora que aquele homem, ele toma posse de toda a palavra que já foi dita para ele, ele se concentra não naquilo que vem da direita, nem naquilo que vem da esquerda. Ele sabe que Deus falou com ele. E quando Deus fala, a gente não precisa de mais nada. A gente tem tranquilidade, paz para viver, calmaria. A primeira característica de Josué que me encanta é a gratidão. Isso vai ficar evidenciado quando Deus fala: Josué, pega 12 pedras do fundo desse rio e monta um altar, para as próximas gerações saber que o Deus de Israel fez o povo passar em terra seca. Josué agora ele se depara com outra dificuldade na frente dele. Aquele homem agora talvez está de frente para a cidade mais forte que havia dentro de Canaã. Uma cidade que talvez era intransponível humanamente falando. Jericó. Jericó com suas muralhas que representavam para eles. O povo de Jericó olhava para aquelas muralhas e achava que ela era a força deles. Colocavam sua confiança em pedras. Algo que pode ser destruído, algo material, tangível. Enquanto o povo de Israel estava colocando a confiança naquilo que não pode ser tocado, mas pode ser sentido. E muito mais que sentido, pode ser vivenciado quando se coloca a fé no Deus de Israel. A palavra é clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, o capítulo que fica marcado com a definição clássica da fé. Só que se você retroceder um versículo, ao invés de ser Hebreus 11, você volta no Hebreus 10, 39, vai falar outra situação da fé, que nós não somos daqueles que desistem para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. A Bíblia toda fala de fé. E não é diferente nos dias de hoje. Dificuldade, tempestades, todos nós havemos de passar, isso é inerente, isso não pode ser afastado. Deus nunca vai impedir de um filho dele passar por algum tipo de tempestade, nunca. O próprio filho dele se entregou na cruz, sentiu dores incomuns a qualquer ser humano. Aí eu não posso passar algum tipo de problema, dificuldade? Já foi ministrado diversas vezes sobre isso. É como olhar e fazer uma analogia com a escola. Você está fazendo a prova, você só será aprovado depois que você fizer a prova. Não tem como ser aprovado sem ser provado. Prova na minha e na sua vida, ela vem com um intuito: é fazer a gente subir um degrau na escada diante de Deus. Não tem outra explicação. Ou você se rende, se submete à dificuldade, se prostra, ou você agarra na mão de Deus e vai com fé, porque você tem a certeza que dificuldade vai ter, mas lá na frente você há de vencer, não por mérito seu, mas porque o Deus que é todo poderoso está contigo.
Não tem como ser diferente. Deus não falou para Josué assim: Josué, obedece o que está escrito nesse livro. Seja prudente, faz tudo o que está aqui que Moisés escreveu, porque talvez você vai ter vitória. Irmão, palavra minha você pode contestar. Aquilo que eu digo pode ser refutado, contestado. Agora, o que Deus diz não pode. Pera lá. Mas era outra época. Ok, vamos para o que Jesus Cristo falou. E tenho-vos dito isto, para que tenhas paz. No mundo tereis o quê? No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O porquê será que ele falou eu venci o mundo? Ele poderia terminar o versículo ali: e tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Ponto. Ele poderia terminar o versículo ali. Mas por que ele falou? Tende bom ânimo. Se anima, rapaz. Tira esse ânimo dobre, cabisbaixo. Andar de cabeça baixa, entristecido. Mas está difícil, os tempos atuais estão complicados. Está complicado, está difícil. Mas eu tenho um Deus todo-poderoso dentro de mim. Ou eu acredito que eu ando com aquele que controla todas as coisas, ou eu não estou vivendo, eu estou simplesmente andando por esse mundo, perambulando. João 17, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. Não é para tirar eles do mundo, Pai, mas livra-os do mal. Sempre Cristo apontou para isso, é para perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, eu tenho confiança em quem eu sirvo e no grau de intimidade com Ele. Em João vai dizer que Jesus falou assim: já não chamarei vocês mais de servos, agora vocês serão meus amigos. Quando ele fala já não vos chamarei de servos, é porque em algum momento eles eram chamados de servos. Primeiro escalão, servo. Depois que ele fala assim, já não vos chamarei mais de servos, mas agora vocês serão meus amigos. Ei, de servo já subiu um pouquinho, agora é amigo. Aí está lá em João 20, primeiro dia da semana, início do dia, Jesus ressuscita. E ele chega e fala assim, ei, vai lá e fala para meus irmãos. Ele já não usa mais o termo amigo. Vai lá e fala para meus irmãos. Está em João 20, é só você ler. O Espírito Santo faz isso. Enquanto Satanás está por aí, tentando jogar um monte de palavra de desânimo, a carne, o mundo, o sistema, querendo te derrubar, Jesus Cristo está falando, um dia vocês foram meus servos, agora vocês são mais do que servos, vocês são meus amigos, e agora vocês já são mais do que amigos, vocês são meus irmãos, vocês são co-herdeiros naquilo que eu estou preparando, é só perseverar. A cidade celestial está aguardando a nossa chegada lá. Ela está sendo construída. É só perseverar aqui embaixo, seguir a Cristo com humildade, com disciplina. Jesus nunca pediu perfeição de ninguém. Ele falou assim, sede santos, como eu também sou santo. Santidade é diferente de perfeição. Aquele que é santo, ele se separa. Jesus não pediu que você fosse perfeito, porque Ele sabe que perfeito nenhum de nós podemos ser. Mas Ele pediu uma coisa: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Quando eu pego essas palavras, coloco ela dentro do meu coração, já foi falado pelo nosso pastor, não é guardar, é esconder, é algo precioso, tem algo precioso nisso. O salmista declara, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 65, fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo o quê? Segundo a tua palavra.
Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a luz também para o meu caminho. É ela quem guia. Josué só obteve vitória em todos os momentos de sua vida. E aqui eu falo de vitória, e vitória é subjetivo. O que é vitória para mim pode não ser vitória para você, e o que é vitória para você pode não ser para mim. Só Deus sabe de cada individualidade colocada aqui nessa noite, no seu lar, aquilo que você precisa. Talvez você precisa de um emprego, outro já precisa de uma cura, outro já precisa que um ente querido seu se converta. A vitória para ele é outra coisa. E Cristo está falando: ei, é só seguir a palavra que você vai ser vitorioso em todos os momentos da sua vida. A palavra não vai impedir de você passar dificuldade, não é isso. Mas ela vai fazer você saber trilhar o caminho da dificuldade, sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda. Ela vai ser o seu guia, vai te conduzir. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas no final é caminho de morte. Mas existe um caminho que para o mundo, para o sistema, ele parece ser um caminho desagradável. Tem dificuldade, tem que ter renúncia, mas no final não é caminho de morte, não. No final é eu, é você, é sua família, é sua casa, ouvindo o nosso nome ser chamado lá naquele grande dia, e Jesus Cristo falando assim: vinde, filhos benditos de meu Pai. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o que preparei para cada um de vocês que foram fiéis. E eu olhando para a história de Josué, quando ele está de frente para aquela muralha, se você ler um pouco sobre a história dos cananeus, você vai ver que em Jericó a muralha tinha 9 metros de altura. É mais ou menos aquela parede ali, ó. É uma casa sobre outra casa. Um andar tem 4 metros, 4 metros e meio. É alto demais. Não tinha como ultrapassar aquilo humanamente falando. E Deus dá a ordem: ei, durante 6 dias, vocês vão dar só uma volta. Vamos rodear uma vez só. No 7º dia, eu quero que vocês deem 7 voltas. Todo mundo caladinho. Na hora que o Josué ordenar, vocês começam a gritar, porque eu vou dar essa cidade na mão de vocês. E aquele homem faz isso. Israel havia 12 tribos. Aqui eu faço uma menção a Levi. A tribo de Levi especificamente, ela não ia para a guerra com espada, ela não ia para a guerra com escudo. Levi foi escolhido, a tribo de Levi foi escolhida para cuidar das coisas do Senhor. Carregava a arca do concerto, ia adiante do povo quando Deus ordenava. E ali tem 12 tribos, inúmeros nomes. E a palavra de Deus vai dizer que eles fazem conforme Josué ordenou. E aqui eu faço um adendo àquilo que ocorreu naquele dia. Deus poderia ter derrubado aquela muralha na primeira volta. Ou você acha que não? Deus poderia ter derrubado aquela muralha sem mesmo fazer o povo dar volta nenhuma. O que fez a muralha cair não foram as voltas, foi a mão de Deus. Só que tinha uma condição, e Deus quase sempre vai impor condições. Isso é normal. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Pera lá, então eu posso pegar a coroa da vida de qualquer jeito? Não, eu tenho que ser fiel até a morte. Olha a condição aí. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu posso ser salvo de qualquer jeito? Eu tenho que perseverar. Olha a condição aí.
condição nada mais é do que uma ordem de Deus. Deus ordenou ao povo: eu quero que seja assim, porque quando eu falo alguma coisa é porque eu estou vendo lá na frente. O homem não consegue ver nem 10 segundos adiante dele, de tão fracos e pequenos que somos. Deus já está vendo lá na frente. E Deus ordena: ei, faz assim. Não faz do seu jeito não. Josué avisa para o povo aí, o povo está meio alvoroçado, né? Já quer entrar e tomar tudo. Fala que não é assim que a banda toca. É do jeito que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Porque se fizer do jeito que eu estou fazendo, vai ter vitória. E aquele povo dá a primeira volta, dá a segunda volta, dá a terceira, quarta, quinta. Chega na última volta, a 13ª, a 7ª volta do 7º dia. E Deus faz as muralhas caírem. É Deus falando para o povo: ei, se vocês tentassem fazer do seu jeito lá atrás, o povo de Jericó consumia vocês aí mesmo agora. Ei, se vocês tentassem entrar na 4ª ou na 5ª volta, do jeito que eu não ordenei, o povo também ia consumir vocês. Mas porque vocês foram fiéis, me obedeceram, eu estou entregando essa cidade na mão de vocês. A muralha caiu. Meu irmão, você tem noção do que é isso? Uma muralha enorme, em volta de uma cidade enorme, cair. É Deus dizendo nessa noite: aquilo que tem se colocado como uma muralha na sua vida, só você sabe, eu não sei. Aquilo que tem sido colocado como um obstáculo intransponível, é o medo, é o desespero por tudo que está acontecendo, é o pânico querendo te dominar. Talvez a sua família que você vem para a igreja e ela ainda não serve a Cristo. É o desemprego, é algum filho precisando de libertação. Deus está dizendo nessa noite: espera mais um pouquinho, a muralha não caiu na 1ª, na 2ª, na 3ª, ela caiu na hora que eu ordenei. E Deus manda dizer nessa noite o seguinte: é para fazer do jeito que Ele está mandando, porque na hora certa, na perseverança sua, no momento em que você falar assim: Deus, eu já não estou aguentando mais, Deus olha o íntimo, Deus olha o coração da gente. É nessa hora que Deus vai entrar com providência e vai fazer a muralha cair. Você vai entrar por essas portas quando tudo isso passar, e seu filho vai entrar com você, seu esposo, sua esposa vai entrar com você dentro dessa casa. A cura que você precisa vai chegar, e se ela não chegar, Deus vai te dar meios de viver bem. Porque a muralha, ela não pode ficar de pé quando tem um filho obediente ao Senhor Jesus, não dá. Deus não está condicionado a nada, mas nós estamos. Deus é atemporal, Ele não está preso na linha do tempo. Quando começou a ser marcado o tempo, Deus já sabia de tudo. Eu e você não, eu e você estamos condicionados ao tempo. Olha a nossa pequenez aí mais uma vez. Mas é ter a certeza, como Josué teve essa certeza. Um homem que atravessou o rio Jordão, viu as muralhas de Jericó serem colocadas abaixo, viu o sol parar. Ah, mas o sol não se movimenta em volta da terra. É verdade. Só que se você parar 9 horas da manhã e olhar para o sol, você vai ver ele se mexendo. Mas não é ele que gira em volta da terra, é a terra que gira em volta do sol. Só que Josué está falando o seguinte, como alguém que observa, é um olhar observador para o sol. Mas tecnicamente quem gira é a terra em volta do sol. Agora, o homem que viu isso tudo,
porque recebeu promessas de Deus lá atrás. Viu Moisés atravessar também no Mar Vermelho. E a fé dele vai aumentando, vai crescendo, vai ardendo no coração dele. E ele descobre uma coisa no final da vida, que quando se aprende com Deus, quando se está aprendendo com Deus, quando Deus é o nosso professor, quando Deus é o mestre, muito mais que mestre, quando Deus é o nosso Senhor, não tem como dar errado. Tem como haver empecilhos, obstáculos, porque o próprio Deus vai permitir, mas dar errado não tem. Existe a maior promessa já feita na história, e essa promessa continua de pé até o dia de hoje. Aquele que confessar meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Isso te anima? Talvez você viu reportagens hoje, isso foi te causando um desânimo, medo, desespero. E eu quero vir agora aqui na contramão dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele não está aí do seu lado. Ele não está preso dentro de um cômodo da sua casa, ele não está voando, ele não está aí como uma energia, não. O Espírito Santo de Deus está dentro de cada um de nós. Dentro, não é do lado, é dentro. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Olha que alegria! O maior ser de todo esse universo, o Deus que controla tudo na palma de suas mãos, Ele está morando dentro de mim. Isso é a maior garantia que um homem tem. Isso é paz, isso é vida longa, isso é tranquilidade. Isso é calmaria em tempos de dificuldade. Isso é certeza de que se eu passar por um caminho com pedras, passar por um caminho com muito obstáculo, pode demorar a passar, mas eu vou passar porque Deus está comigo. Isso é certo. Josué teve que passar por diversas batalhas para chegar no final da vida e ter diversas vitórias. Batalha é sinônimo de vitória. E vitória só vem depois que se tem batalha. A gente murmura muito. Murmurar é dizer para Deus: Deus, se fosse eu fazendo isso aí, eu faria melhor, hein? Pô, desse jeito aí eu não estou gostando não, hein? Tá difícil. Quando eu murmuro contra Deus, eu estou falando para Deus assim, ó: Deus, desse jeito aí não está legal, não estou gostando. Aí a gente coloca a carroça na frente do burro, do cavalo, sei lá. E aí desanda tudo. Mas quando eu entendo, eu compreendo de que tudo há de passar, menos a palavra, as promessas contidas aqui para nós, salvação, vida eterna. Quando eu entendo isso, eu entendo a minha posição no reino. Eu entendo que dificuldades hão de ser vividas, há de ser passado um momento difícil. Mas se eu perguntasse para cada um, e você que nos assiste também, olhasse aí para trás e fosse relembrar todos os momentos que você conseguisse lembrar das maravilhas que Deus já fez na sua vida, eu vou te dizer que um mês talvez não seria possível. Só de agradecimento, você vai ver que a lista é extensa demais. Não dá para contar. Não tem como ser contado tudo aquilo que Deus faz por nós. Mas quando eu sou grato, eu entendo. Acho a minha posição. Gratidão pressupõe olhar lá atrás, retroceder. Para que eu possa avançar mais. Aquele que é grato, ele tende a ir mais longe. Ele tem um coração mais limpo. É como uma flecha. O arqueiro está com a flecha na mão e está puxando, e está puxando, e está puxando.
mas talvez se ele colocasse o arco e a flecha bem rapidinho ali e soltasse, ela iria 5 metros de distância. Mas ele vai puxando, ele vai lá atrás, demora um pouquinho, pega a distância e pá, solta. Quanto mais distante ele puxa a flecha aqui, mais longe ela vai. Olha aí a gratidão. Quanto mais eu olho lá atrás e reconheço que sou imerecedor das maravilhas que Deus tem feito e que Ele está fazendo isso na minha vida, Deus está olhando para mim e está falando, é desse jeito que eu gosto que o meu servo seja. É esse o padrão de Deus. É esse o molde, essa é a forma de se viver. Não há como ir longe se eu não reconheço aquilo que está sendo feito aqui agora. E Josué entendia isso. E eu queria que você pegasse isso e colocasse no seu coração. Chegar em casa na hora de orar, você ir na sua casa na hora que for orar, talvez antes de dormir ou agora, agradecer. Não tem faltado pão, não tem faltado arroz, o feijão. Não está do jeito que a gente queria. Mas agradece a Deus pela sua vida, pelas maravilhas que Ele tem feito, pela saúde. A água que desce todo dia no encanamento, coisa tão simples. O ar que quando você dá aquela primeira respirada quando acorda, parece algo tão automático no dia a dia, mas sem dúvida alguma, se você amanhã, ao acordar, se recordar disso, você vai ver quão importante é a gratidão. Você vai ver que ao dormir, você não é ninguém, você apaga em cima daquela cama. Você perde o controle de tudo. Mas quando você acorda pela manhã, se cumpre o que está escrito nessa palavra. As misericórdias do Senhor são o motivo de eu não ser consumido. E ela tem nos alcançado. E eu queria convidar você a se colocar de pé nessa hora. Você de sua casa a fechar os seus olhos, a agradecer nessa noite pelas coisas mais simples que você vê ao seu lado, um teto, que quando chove a água não entra, ou até mesmo se entra, você consegue dormir com tranquilidade, você tem paz no seu coração, a ser grato a Deus pelo arroz e feijão, pela farinha que você tem no prato, a carne, o legume. Não é um caviar, não é um peixe importado, um peixe caro, ou uma comida caríssima, mas você está de pé porque Deus tem te sustentado. A ser grato por isso. Abaixe sua cabeça nesse momento e, no seu íntimo, fale com Deus, agradeça a Ele por aquilo que você tem recebido. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Faltam palavras para cada um de nós aqui, ó Deus, para descrever as maravilhas que o Senhor tem realizado em nós, Senhor. A mão do Senhor tem operado em nós de maneira que não pode ser compreendida, que não pode ser, ó Pai, meu Pai, no dicionário humano ser descrita, palavra alguma pode descrever aquilo que o Senhor tem feito por nós. A água que nós temos, ó Pai, o arroz, o feijão, o alimento, o ar que nós respiramos, Senhor, nós agradecemos a Ti nessa noite. Pai, nós agradecemos a Ti pela paz. O Senhor Jesus Cristo disse isso: a minha paz eu vos dou, não aquela que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento, é essa que eu deixo para vocês. Pode o mundo, ó Deus, estar abalado, em um caos, em um desespero, algumas pessoas entrando, ó Deus, mas nós Te agradecemos, porque o Senhor tem sido a nossa rocha, Pai.
Ah, Espírito Santo, a tua palavra é clara. A casa que é edificada sobre a areia, bate o vento, bate a tempestade e ela cai. Mas a casa que é edificada sobre a rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem os tremores, mas ela permanece de pé, Espírito Santo, e o Senhor é quem mantém ela de pé. Olha para esse irmão que nos acompanha agora de sua casa, Pai. Do lar, ó Pai. Essa família, ó Deus, que precisa de um socorro do Senhor nesse exato momento. Pai, eu sirvo a um Deus que conhece cada pessoa no seu individual. Esse pai de família que tem que honrar os compromissos dele, tem contas para pagar. Meu Pai, essa família que precisa de um arroz, de um feijão, de um alimento, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, envia provisão nessa hora, traz ânimo, traz esperança para esse lar, ó Pai. A tua palavra é clara, Espírito Santo. Ah, meu Deus, praga alguma chegaria à nossa tenda, nós tomamos posse dessa palavra, Pai. Meu Deus, esse mal aí fora, quebra essa cadeia de contágio em nome de Jesus, ó Pai. Surpreende as autoridades, ó Pai. Faça com que esse vírus venha cair agora em nome de Jesus, Senhor. Para que tudo volte ao normal. Acrescenta fé, Espírito Santo, aquele membro que se encontra agora cabisbaixo, desanimado. A fé dele tem diminuído, ó Pai. E ele aos poucos tem se deslocado, ó Pai, da função dele que é ser membro do corpo de Cristo. Mas essa igreja, esse irmão na sua casa, ó Pai, clama a Ti nesse momento. E a Tua palavra é clara, aquilo que for ligado aqui na terra também seria ligado aí no céu, Pai. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Pai, olha para essa pessoa agora e dá a ela nesse momento, Espírito Santo, o renovo que desce do teu trono de glória, Espírito Santo. Derrama ânimo sobre essa cabeça, Pai. Que amanhã ela já seja uma nova pessoa, revigorada, avivada, Espírito Santo, pelo teu poder. Essa pessoa, Pai, que tem sofrido dessa enfermidade nos hospitais, ou seja, qualquer outro tipo de mal que tenha cometido esse irmão, ou essa pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra é clara, nenhum dos seus planos podem ser frustrados, ó Pai. O Senhor Jesus Cristo, Ele continua tendo poder, e não é qualquer poder, Ele tem todo o poder, ó Pai, está na palma da mão dEle, e nós nos submetemos a Ele nesse momento e dizemos, não temos mérito algum, ó Pai, mas nós pedimos a Ti nesse momento, perseverança em nossas vidas, derrama esse dom, derrama esse ânimo sobre nossa cabeça, Pai, para que nós possamos continuar firmes e, sobretudo, também ir atrás daquele que necessita, Pai, por uma mensagem via rede social, por um telefonema, por mais que, Deus, que não estejamos, não queremos estar ali presente, não possamos no momento, mas talvez essa mensagem, ó Pai, direcionada a esse coração, nós pedimos a Ti, Pai, que haja saudade daquilo que já foi vivido na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Perdoa nossos pecados que temos cometido diariamente, ó Pai. Nos dá, Espírito Santo, uma noite abençoadora, Pai. Um sono tranquilo, leve, ó Pai. E uma vida repleta daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Tu és o nosso professor, Espírito Santo. Tu és o nosso mestre. Queremos aprender contigo cada vez mais, Senhor. Muito obrigado por tudo, Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. É a nossa oração, Pai.
Aleluia. Você pode dar um aplauso bem forte para Jesus aí. Você que recebeu a palavra do Senhor. Deus é tremendo, é maravilhoso. Queria me desculpar com você que está em casa, que houve uma pane na nossa internet, que está nas redes sociais, no Facebook. Houve uma dificuldade de transmissão, mas tenha certeza que vai estar no YouTube liberado, querendo Deus, para podermos passar aí para vocês, em nome de Jesus. Eu quero reiterar essa semana tão importante que estamos vivenciando. Sexta-feira temos aquela reunião abençoada aqui, chamada Culto da Hora Nona, né? Às 15h. Também temos a consagração, o jejum, dia de sábado. E domingo, como já temos anunciado, 2 horários, às 9h, escolha o seu horário aí, ou às 19h, para poder estar celebrando, né, a morte do Senhor, como nos fala a palavra de Deus, dia de Santa Ceia. Tá certo? Ergue suas mãos aos céus. Eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, impetrar, né, a bênção do Senhor sobre o seu lar. Aleluia, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus Pai e as santas e doces consolações e a plena comunhão com o Espírito Santo de Deus transbordem em você, sua casa, sua família, todos os seus projetos, seus planos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, tenham todos uma ótima noite, o resto de semana abençoado na presença do Senhor. Obrigado a todos aí. Obrigado.